número 4, ela é a aula que vai tratar aí do datum geodésico e sistema geodésico de referência. Ela será uma aula um pouco mais teórica, uma aula mais pesada, mas eu quero que vocês entendam que é necessário esse tipo de aula para que vocês entendam depois como utilizar os equipamentos de topografia. Por exemplo, como é que se utiliza um nível geométrico, como é que se utiliza um teodolito, como é que se utiliza uma estação total, como é que se utiliza um GPS de navegação, como é que se utiliza um GPS geodésico, como é que eles funcionam e por que eles funcionam daquela forma. Então, a ideia de uma aula como essa é justamente dar uma base para vocês, teórica, de como isso daí irá funcionar aí profissionalmente depois. Por que estudar esse assunto? É a grande pegada que se faz aí com os alunos de engenharia, né? Uma pessoa que está fazendo um curso superior em qualquer área, né, vamos imaginar assim, ela não deve estudar por estudar um assunto só porque está no currículo, e sim entender o porquê se estuda aquele assunto, qual é o objetivo do assunto e como é que aquele assunto pode depois profissionalmente ajudar você, né, ou a sua área de atuação. Então, uma das primeiras questões é o formato real do nosso planeta, que, como vocês já viram na aula anterior, não é aquele formato esférico maravilhoso que nós estamos acostumados aí desde criança. A outra questão são os modelos criados e ou desenvolvidos pela humanidade. São vários modelos ao longo do século que levaram aos modelos atuais. A outra, ainda que não menos importante, que é a questão da necessidade do homem, do ser humano, de localização, necessidade de medição, necessidade de ter aí as distâncias e áreas de uma forma geral. Então, hoje, nós temos aí inúmeros equipamentos de navegação, de uma forma geral, e temos também vários meios de transporte que se utilizam de equipamentos de navegação, tais como aviões, submarinos, trens, embarcações de uma forma geral, controle de tráfego, de uma certa forma, de uma determinada cidade. Você pode hoje tudo isso ser controlado. O próprio Google vê as vias mais congestionadas, informa para você as rotas melhores, etc. e tal, as rotas menos congestionadas. Então, você veja que o sistema de navegação, hoje, ele é totalmente relevante aí para a humanidade. Ele sempre foi, mas hoje o ser humano é muito dependente das questões aí de modernidade. É por isso que nós vamos estudar esse assunto, ok? Então, para começar, vamos iniciar pela questão da palavra, né? Nós vamos estudar, na verdade, a aula de hoje começa pelo datum geodésico. Então, a palavra datum vem do plural data. É um termo latino cujo significado para a geomática pode ser entendido como uma referência geométrica. Ela tem sido usada na engenharia para definir, veja bem, um referencial, um ponto, uma linha, uma superfície, a partir da qual são determinadas posições dos elementos geométricos no espaço ou em uma planta topográfica, por exemplo. Tá? Então, essa é a primeira situação que você deve ter. Outra coisa que você precisa saber é que, em termos de datum, nós temos aí uma divisão. O datum horizontal são posições planimétricas dos pontos na superfície terrestre. Como planimétrica, é definido pelas coordenadas geodésicas, latitude e longitude. Então, latitude, para quem não sabe ou tem dúvida, é a distância em relação à linha do Equador ao Polo Norte e linha do Equador ao Polo Sul. Longitude é essa volta que você dá em relação ao meridiano de Greenwich ou ao marco da hora lá do outro lado. Quer dizer, são aí as chamadas aí longitude, que são meridianos. Então, a direção, por parâmetro definido aí, um elipsoide de referência. E o datum vertical é a referência usada para determinar as altitudes ortométricas dos pontos. Então, essa é a ideia do negócio. Você estende ali o nível médio das marés, e esse datum vertical, por exemplo, quando você fala lá, igual eu falei, Londrina tem uma altura média aí de 680 metros, ou uma altura média lá do lado da catedral de 680 metros. Quer dizer, em relação ao nível do mar. Então, um datum vertical. Essa é a alusão que se faz. O que mais que nós temos aí de importante? Nós teremos aí o seguinte: a determinação de um datum geodésico para a região ou país, você tem aí a questão da implantação. E você tem também superfícies topográficas ou físicas, superfície geoidal e superfície geométrica. Então, nós vamos definir essas questões que são importantes. A determinação de um datum geodésico para a região ou país, implantação de um ponto de rede de coordenadas, referenciadas a esse datum, chamado sistema geodésico de referência, e também faremos aí algumas definições da forma geométrica da Terra, sobre a qual o sistema será estabelecido, sendo, veja bem,
superfície topográfica ou física, superfície geoidal e superfície geométrica. Então, nós vamos trabalhar essas 3 questões aí para que vocês possam entender melhor como é que isto funciona, ok? Então, observem, por favor, esse desenho que você está vendo aí. Observem bem esse desenho, que ele é importante para você entender melhor o que eu estou falando. A superfície topográfica corresponde ao relevo como ele é visto. Ela é uma superfície representada nas plantas topográficas, sobre a qual são desenvolvidos os projetos de engenharia. Compreende as irregularidades da superfície do terreno, por exemplo, do relevo, formado pelas cadeias de montanhas, vales, campos, fossas oceânicas, pântanos, etc. Então, observe que você tem aqui, ó, o elipsoide, que é o nível médio das marés, ali que vai avançando. Eu tenho o geóide, que é a linha pontilhada aqui que você está vendo, e tem a superfície topográfica, que é a mais acidentada. Devo lembrar a você que nós, engenheiros, arquitetos, agrônomos e etc., trabalhamos na superfície topográfica, moramos na superfície topográfica, construímos na superfície topográfica. Mas o modelo utilizado no planeta Terra para os equipamentos funcionarem é o modelo do elipsoide ou o modelo do geóide. E aí nós temos que entender bem como isso funciona para que possamos utilizar os equipamentos de forma correta. Não sei se vocês entenderam o que eu quero dizer. Veja bem, nós moramos, trabalhamos, construímos na superfície topográfica do planeta, mas os modelos não se baseiam exatamente na forma real do planeta. Por isso, então, nós temos aí que trabalhar com modelos, e esses modelos sofrem correções. E é justamente desse assunto que nós vamos tratar, para você entender justamente como funciona, ou como funcionam os equipamentos de engenharia que você irá utilizar. E como você irá ver a questão da precisão desses equipamentos. Então, eu tenho aqui, para começar, recomenda-se que o futuro engenheiro, no caso você, dispense atenção especial a esse tópico, em função da sua relevância para a engenharia. O geóide, que é essa figura que você está vendo aí, o geóide é a superfície de nível de campo gravitacional terrestre, gerado pela perpendicular à vertical em cada ponto da superfície terrestre, na altitude média do nível médio das marés, que é o nível médio não perturbado. Então, destaca-se que é considerado a forma real da Terra. Só um detalhe que você precisa saber para não ficar assustado. Essa figura que você está vendo aí, essa é a forma geoidal da Terra, representada por um modelo geoidal mundial. Ele foi adaptado pela NASA em 1990. Só que ela está exagerada 15 mil vezes. Veja bem, por isso que aqui, por exemplo, onde você teria a Austrália, chega a ter uma depressão, que na verdade não é bem assim. Isso é um modelo do geóide da Terra, exagerado 15 mil vezes, um modelo produzido pela NASA, tá? Então não é qualquer órgão aí que fez esse modelo, é o geóide que representa o planeta Terra. Aqui, então, observe que os 2 modelos de superfícies anteriores, tanto o geoidal quanto o topográfico, apresenta um problema de indeterminação do geóide e a dificuldade de se usar a superfície topográfica como referência planimétrica, porque são modelos que são muito acidentados. Então, você não consegue ter uma equação, uma fórmula, para representar isso com perfeição. Então, veja bem esse detalhe. Para resolver essa situação, no século XVII, foi proposta a adoção de uma superfície mais simples, de formulação matemática bem definida e que substituiria adequadamente ambas as superfícies citadas, tanto o geóide quanto o topográfico. Então, adotou-se, a partir desse momento, o elipsoide de revolução. O que é o elipsoide de revolução? Uma elipse girando em torno do seu eixo. Lembrando que o elipsoide, então, é uma superfície matemática obtida a partir da rotação de uma elipse, em torno do seu semi-eixo menor, aqui o eixo B. Então, vai girar nesse eixo aqui. Esse elipsoide de revolução, com os polos um pouco mais achatados, por isso uma elipse, não uma esfera, é que acabou aí sendo adotado como uma referência para que nós construíssemos um modelo matemático esse. Aqui você tem a figura dos camaradas aí, só para poder trabalhar. Bom, dentro dessa lógica, vale lembrar que nós já estudamos isso na nossa aula número 2, mas a preocupação com a forma da Terra não é uma coisa recente. Não sei se você se lembra, que eu disse nas aulas anteriores, os documentos históricos mostram que os gregos já se preocupavam com a determinação da forma e do tamanho da Terra.
desde antes de Cristo. Só recordando a vocês que a ideia de uma Terra esférica foi determinada por Pitágoras, 580, 500 antes de Cristo, depois por Aristóteles, 384, 322 antes de Cristo, e comprovada por Erastótenes, de 276 a 195 antes de Cristo. Então, assim, dentre todos esses pesquisadores, dentre todos esses estudiosos da antiguidade, o que mais, assim, se destaca, que chama atenção, foi o Erastótenes. Por que o Erastótenes é, assim, uma figura mais importante, assim, que é esse daqui, dessa figura aqui? O Erastótenes tem a sua importância em função do seguinte, só para você entender melhor. Vou colocar aqui a figura, para ficar fácil. Observe aqui as ideias de Erastótenes. O Erastótenes, você vê aqui, ó, a Alexandria, você vê a cidade de Alexandria, a cidade de Siena. Você vê que entre as duas, uma medida antiga chamada de estádios, tem 5.000 estádios, tá? Que é uma distância, uma medida de distância antiga. E qual foi a ideia de Erastótenes? Como é que Erastótenes chegou a essa conclusão de terra esférica ou redonda, calculou raio, diâmetro? Qual é a genialidade de um sujeito desse que viveu por volta de 2.260 anos atrás? Qual que era a logística? Então, vamos lá. Os relatos históricos, eles apontam que Erastótenes trabalhava na biblioteca de Alexandria. E por volta lá do ano 240 a.C., ele determinou o raio da Terra. Como é que ele fez isso? É a grande questão. Ele observou o seguinte, que o solstício ocorre em 2 momentos do ano, marcando o início do inverno e do verão. O verão inicia-se em junho, no hemisfério norte, e em dezembro, no hemisfério sul. Já o inverno tem início em dezembro, no hemisfério norte, e em junho, no hemisfério sul. Então, o equinócio ocorre também em 2 momentos do ano, marcando o início da primavera e do outono. E a primavera inicia-se em março, no hemisfério norte, e em setembro, no hemisfério sul. Já o outono tem início em setembro, no hemisfério norte, e em março, no hemisfério sul. Qual que é a diferença, né, que é importante para você entender o que pensava Erastótenes? Qual que é a diferença entre solstício e equinócio? O solstício representa o momento em que o Sol, ao longo do seu movimento aparente, eu digo movimento aparente porque o Sol não se movimenta, lembra? É a Terra que gira em torno do Sol, por isso o movimento aparente. Então, o solstício representa o momento em que o Sol, ao longo do seu movimento aparente, veja bem, atinge maior declinação em latitude em relação à linha do Equador. Isso faz com que os 2 hemisférios recebam maior incidência de raios solares. Quando a intensidade solar é maior em um dos hemisférios, caracteriza-se por solstício de verão. Em contrapartida, quando a intensidade solar é menor, caracteriza-se como solstício de inverno. Tá? Não vai esquecer disso. Assim, quando é solstício de verão no hemisfério norte, o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Quando é solstício de verão no hemisfério sul, o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. Lembrando que o Trópico de Capricórnio passa aqui perto de Londrina, aqui indo para Apucarana, na estrada, você tem um marco. Então, atualmente, todos os terráqueos, né, aqueles que vivem na Terra, sabem que o solstício de verão, sabe que no solstício de verão, os dias são mais longos que as noites. Já no solstício de inverno, as noites são mais longas que os dias. Então, completando a explicação. Diferença entre solstício e equinócio. Equinócio representa o momento em que nenhum dos 2 polos está inclinado em relação ao Sol, isto é, o Sol incide diretamente sobre a linha do Equador. Significa que os raios solares incidem com a mesma intensidade nos 2 hemisférios. Consequentemente, os dias e as noites, nesse dia, têm a mesma duração. O equinócio ocorre em 2 momentos do ano. Em março, marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Já em setembro, o equinócio marca o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Então, entenda isso. Tudo somado e subtraído, como diz os engenheiros, Erastótenes tomou uma decisão. Durante o solstício de verão,
ele mediu a altura do Sol ao meio-dia em duas cidades do Egito, como você vê aqui no slide, em Alexandria e em Siena. Ele sabia o seguinte, que no dia do solstício de verão, o Sol estava na vertical sobre Siena, pois ele refletia-se no fundo do poço, do poço de água que ele tinha. Então, ele mediu naquele dia, ao meio-dia, o comprimento da sombra de um obelisco lá em Alexandria, e calculou o ângulo entre a direção dos raios solares sobre o obelisco. Como ele sabia a distância entre Alexandria e Siena, ele estimou a circunferência da Terra. Veja que detalhe interessante. Concluindo, os estudiosos desse assunto apontam que o erro de Erastótenes, lá em 240 a.C., foi inferior, né, a 2%. O erro dele foi de 2%. Veja, com o equipamento que ele tinha na época, nada, ele tinha equipamento nenhum. Tá? O erro dele foi de 2%. Com todo o equipamento que nós temos hoje, o nosso cálculo só é 2% mais preciso que o dele. Então, por isso que ele foi registrado, e o feito de Erastótenes é um feito que passou assim, com bastante relevância para a humanidade. Para você entender que a genialidade não está apenas ligada a você ter internet, ter computadores, ter tecnologia. A genialidade é uma questão de invento, de cérebro, de capacidade mental de uma pessoa. Então, veja, você às vezes que é tão dependente para fazer as coisas, tão dependente de tecnologia, tão dependente dos outros. Lembre que as grandes ideias, elas não vão brotar de um equipamento qualquer. As grandes ideias devem brotar aí da sua imaginação. Agora vamos aí a uma outra questão. Algumas ideias que são importantes. Muito embora a teoria de Aristóteles tenha sido aceita na época, você deve lembrar desse detalhe também, um engenheiro bem formado, ele deve saber também um pouco de história, filosofia, por que não literatura e outras coisas. Porque você precisa ter assunto. Às vezes você tem clientes que também são cultos. Você vai conversar com um advogado, com um médico, você vai conversar com o seu chefe. Você precisa ter um bom assunto, você precisa ter uma boa retórica. Você não pode ser um técnico, uma pessoa que é só boa de fazer continhas. Então, a cultura, para você explicar por que as coisas existem, como elas se desenvolveram, faz parte, ou deve fazer parte, do conhecimento aí de um profissional de terceiro grau, a qualquer área, engenheiros, médicos, dentistas. Então, dentro dessa lógica, eu quero passar para você essa questão aí de desenvolvimento tecnológico. Então, muito embora a teoria de Aristóteles tenha sido aceita na época, a humanidade, por diversos motivos, entre eles um dos mais fortes, o motivo religioso, deixou tudo isso engavetado. Pois durante toda a Idade Antiga, não sei se você lembra, e boa parte da Idade Média, que durou de 476 até 1492, prevaleceu a ideia da Terra plana, a ideia do Sol girar em torno da Terra, que era considerado o centro do universo, né? A Terra era o centro do universo, conhecido na época. Enfim, o teocentrismo, que dava o poder absoluto às religiões. Deus era considerado o centro do universo, logo a Terra era o centro, e a negação de qualquer pensamento científico ou filosófico racional. Então, observe bem você que qualquer coisa científica, racional, era negado, e não se podia falar, esses livros geralmente eram proibidos. Então, essa é uma questão que você tem que entender o porquê que houve uma evolução lá atrás, e depois houve em 1000 anos, vamos imaginar, de escuridão, em que não houve um desenvolvimento, uma parada. O assunto da Terra esférica, ele foi retomado com as viagens de Fernão de Magalhães, que fez ali por volta dos anos 1480 e 1521. Pois no século XV, XVI, é que a teoria foi comprovada e aceita definitivamente. Lembrando que também as viagens marítimas de Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, entre outros navegantes importantes, ajudaram a comprovar empiricamente, quer dizer, na prática, a esfericidade da Terra. Tá? Então, abandonando de forma irrefutável a ideia da Terra plana, tá? A ideia do Sol que gira em torno da Terra, enfim, a ideia do teocentrismo. Os fins do século XVII, quando Huygens, um dos que veio logo depois de Newton, afirmou que a Terra possuía uma forma de um elipsoide de revolução. Veja que o sujeito aqui, baseado nas teorias do Newton, ele trabalhou com a ideia do elipsoide de revolução. Veja a evolução, ele deixa de trabalhar com a ideia da esfera perfeita e já percebe o elipsoide de revolução, que é o que nós vamos ver aí um pouco mais à frente.
Aqui tem aí a imagem dos caras, né, super bonitos, para você ter uma noção geral. É o Fernão de Magalhães, o Huygens, o Bessel, que o Bessel criou aí o primeiro elipsoide terrestre. Então, ele é bem famoso, embora tenha uma cabeleira aí diferenciada, vamos colocar nesse modelo, ele aí tem todo o seu charme. E, por último, não menos importante aí, o Newton, uma figura de destaque. Vamos aí agora à segunda parte da nossa aula, que é o sistema geodésico de referência. É formado por um conjunto de pontos geodésicos que descrevem a superfície topográfica, a superfície física da Terra. Para você entender melhor, essa que nós vivemos sobre ela, implantados e materializados na superfície terrestre. Com que finalidade? Vão desde o atendimento a projetos internacionais de cunho científico, passando pelas amarrações e controles de trabalhos geodésicos e cartográficos. Por exemplo, os marcos geodésicos, só para você lembra que eu falei na aula passada, tem lá, ali perto da Unopar, tem um marco, ali perto da Unopar do Shopping Catuaí, ali naquelas entradas do Catuaí, no canteiro, geralmente tem um marco laranja, na UEL, bem na entrada, ali perto da Jaqueira, para quem vem pela Goiás, tem um outro marco, entre 4 pilares de concreto, também um marco geodésico, e assim sucessivamente. Esses marcos são catalogados, tem lá latitude, longitude e altitude, tá? A posição exata deles no planeta Terra. Serve de partida para você fazer qualquer levantamento topográfico ou aferir um equipamento topográfico que você tenha para saber se ele está medindo de forma correta e etc. Então, essa é a ideia que vai ser trabalhado nesta aula. Aqui tenho 3 situações que você precisa entender. O sistema geodésico de referência é considerado mundial, nacional ou multinacional. Qual é a diferença entre os 3? Um sistema geodésico de referência é considerado mundial quando o terno cartesiano x, y e z é geocêntrico, não apresenta característica regional. Significa dizer que o modelo se ajusta ao geóide global. O professor já falou terno e falou 3. Então, o problema é que nós utilizamos a palavra terno erradamente ou erroneamente. Isto é, quando se pensa em terno, o camarada pensa que ele está de terno e paletó. Não. Terno e paletó chama costume. Terno é calça, paletó e o colete por baixo. Tá? E aí a camisa e a gravata. Então, terno é 3. É a calça, o paletó e o colete. Quando o sujeito está de calça e paletó, ele está de costume, a palavra correta. Então, engenharia também é cultura. Uma pessoa fina e tal deve entender dessas coisas. O senhor não sei nem dar nó em gravata, fica tranquilo, tem curso na internet e um dia você vai precisar para ir a uma reunião de negócios, então você vai aprender. Outra questão, ele é considerado nacional quando abrange somente um país ou uma região específica, isto é, quando o modelo geométrico adotado é o que melhor se adapta ao geóide na área considerada. E ele é considerado multinacional quando apresenta as mesmas características dos nacionais, mas serve de base para trabalho geodésico dos diversos países. Por exemplo, um sistema usado na América do Sul, por todos os países da América do Sul, ele é multinacional. Um sistema, por exemplo, que só o Brasil utilizaria, ele é considerado um sistema geodésico nacional. E o sistema que pode ser usado e aplicado em todo o planeta, ele é considerado um sistema geodésico mundial. Observe o detalhe aí, que até o ano de 2015, o Brasil teve 2 sistemas geodésicos oficiais. Oficiais, eu já falava que eu estou usando oficiais, porque existem 3, mas oficiais 2. O SAD 69 e o SIRGAS 2000. Tá, o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, amigo, quando você for lá utilizar uma estação total, utilizar um GPS, e você for fazer a conversão, você vai programar o equipamento de engenharia lá para fazer medição no campo. Ele vai perguntar do sistema, SAD 69 ou SIRGAS 2000. Quando você vai, por exemplo, pegar o que o equipamento gravou, vamos supor que você tem lá uma estação total, e transferir por meio de um software o que o equipamento gravou para dentro de um notebook, de um computador, geralmente vai ter uma aba para você colocar qual sistema geodésico foi usado. Então, você tem que saber para poder puxar os dados corretamente, senão vai dar um erro de posicionamento no seu trabalho de engenheiro. Então, só isso. Se não fosse isso, nem seria importante. O problema é você fazer a obra ou medir no lugar errado a coisa. Então, veja a importância da informação que eu estou te passando. O Brasil trabalha aqui com esses 2 sistemas. Mas, revisando,
O primeiro elipsoide terrestre considerado preciso foi determinado pelo astrônomo alemão Bessel, em 1841. A partir daí, vários outros pesquisadores se ocuparam do problema e foram determinados outros elipsoides. Para o Brasil, existem 3 elipsoides a serem considerados. Até o ano de 2015, o Brasil teve 2 sistemas geodésicos oficiais. O primeiro está baseado no sistema geodésico SAD-69, que eu falei, que utiliza o elipsoide de referência internacional de 1967. O segundo está baseado no sistema de referência geocêntrico para as Américas, SIRGAS. Olha o que significa SIRGAS. Sistema de referência geométrico para as Américas, significa isso, SIRGAS. Tornou-se público no ano 2000, por isso o SIRGAS 2000. E tem como elipsoide de referência o elipsoide GRS 80. Destacando, para o Brasil, existem 3 elipsoides a serem considerados, oficial apenas 2. O elipsoide internacional de 1924, também conhecido como elipsoide de Hayford, sobre o qual está baseado o datum brasileiro de Córrego Alegre. Tá? É o primeiro de todos lá. Depois tem o elipsoide de referência de 1967, sobre o qual está baseado o datum brasileiro de Chuá. Veja, Chuá é famoso, né? É um ponto importante no Brasil, referenciado sobre o SAD 69. O SAD vai ser o South America Datum, de 1969, e você tem também o elipsoide GRS 80, que é o Geodetic Reference System, 1980, tá? GRS 80, sobre o qual está baseado o Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas, o SIRGAS 2000. Então, só para você entender como é que funciona aí essas questões. Então, esses são os 2 hoje utilizados aí ao nível de Brasil. Tá claro essa ideia, moçada? E você vai encontrar isso no visor dos equipamentos, você vai encontrar isso no software de transferir os dados dos equipamentos para o computador. Então, você não pode falar que não sabia. Tá? Na verdade, você acabou de ficar sabendo que isso existe e é importante na hora de ajustar. Aqui eu tenho um desenho, uma sobreposição de malha, uma malha vermelha, que representa o SAD 69, e uma malha verde, que representa o SIRGAS 2000. Qual que é a diferença e qual é a importância entre os dois? Obviamente, se tem 2, é porque tem uma pequena diferença de medida entre eles. A implantação do SIRGAS 2000 foi realizada a partir da observação da tecnologia GNSS, que é o Global Navigation Satellite System. Observe você que GNSS, depois nós vamos ter aulas apenas sobre essa questão de navegação via satélite. Mas, só para você entender, GNSS é uma tecnologia que engloba o GPS, Estados Unidos, envolve o Galileu, que é um sistema de navegação europeu, e envolve o GLONASS, por exemplo, que é um sistema de navegação russo, e outros sistemas que existem no planeta. Então, o GNSS nada mais é do que uma linguagem mais universal para o primeiro sistema que surgiu, que foi aí o GPS. Para você entender melhor, esse sistema consiste em novos pontos agregados à rede geodésica, que é um sistema de referência internacional materializado a partir de um conjunto de estações de coordenadas e velocidades radiais, com deslocamento temporais conhecidos, porque o satélite se desloca, mas você conhece a velocidade, conhece o deslocamento, conhece tudo. Mas isso tudo vai ser fruto de uma outra aula, tá? Num outro momento, quando tratarmos do deslocamento do satélite, dos tempos de comunicação entre os equipamentos terrestres e o satélite, o processo denominado trilateração, que é o nome que se dá para essa localização via satélite, que envolve essa questão, tá? Não na aula de hoje, porque não dá tempo, vai ter aulas específicas sobre isso lá no 4º bimestre. Então, é importante salientar que, embora o SIRGAS 2000 adote a figura geométrica da Terra como o elipsoide GRS 80, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, etc. e tal, Geografia e Estatística, considera que existe uma compatibilidade entre o elipsoide do GRS 80 e o elipsoide WGS 84, que é o do SIRGAS 2000. E essa compatibilidade ou diferença é a nível de centímetro. 1 centímetro é aí, na maioria dos lugares, a diferença. Então, sendo prático, sendo engenheiro, sempre que você for determinar ou medir as coordenadas, ou medir algum lugar, que a qualidade for superior ao centímetro, é totalmente indiferente você usar o SAD 69 ou utilizar o SIRGAS 2000 no equipamento. Quando você tiver uma precisão aí para casa do milímetro, aí você vai fazer um trabalho mais preciso, fazendo aí
por exemplo, um ajuste no equipamento para trabalhar nesses sistemas aí, trabalhar nos 2 ou trabalhar no Sirgas 2000, que é mais preciso. Então, essa é a ideia que você deve ter aí em termos de precisão. Então, medidas até a casa do centímetro, tanto faz. Medidas que você vai trabalhar na casa dos milímetros, aí então você tem que trabalhar aí em cima do Sirgas 2000, porque ele já é uma rede baseada em GNSS. Tocando para frente. Aqui você tem também esse mapa que mostra o seguinte: estações Sirgas 2000, na América do Sul, América Central, América do Norte, e naturalmente no Caribe, que faz parte da brincadeira. Então você observa aqui, se você fizer uma ampliação, você observa que você não tem um único país que não tem uma estação terrestre praticamente entre a América do Norte, né, Canadá, Estados Unidos, México e bem vindo aí, tá? Exceto talvez Cuba, em alguns países que não fazem questões comerciais, mas você tem aí, ó, em 99% dos países você tem uma estação. Cada bolotinha dessa daqui é uma estação aí no planeta Terra de localização. Então você observa que essas estações compuseram a realização do Sirgas 2000 na América do Sul, América Central, América do Norte e Caribe, estão indicados aí. Então, veja que é uma quantidade grande aí de estação. Se você quiser, esse material, esse mapa melhor, com o nome de todas as estações, está nesse site aqui, www.sirgas.org. Está aqui a fonte de referência, que é importante aí você, depois, se quiser estudar melhor. Uma outra questão também que você precisa saber, na verdade, é a questão das diferenças. Altura, altitude, ondulação geoidal e desvio da vertical. Esse é um assunto também que, para nós engenheiros, ele é importante porque ele incomoda, de uma certa forma, na hora de você estacionar os equipamentos e na hora de você coletar os resultados. Então, o engenheiro tem que entender bem sobre a questão de altura, altitude, ondulação geoidal e desvio da vertical. Um detalhe importante: o fato de os equipamentos topográficos serem posicionados sobre a superfície topográfica e as medições realizadas com eles serem referenciadas ora em relação ao elipsoide, ora em relação ao geóide, produz uma inconsistência matemática que precisa ser observada para os cálculos matemáticos e a determinação das posições dos pontos sobre a superfície terrestre seja consistente. Vê se você entendeu. Eu estaciono o equipamento, eu construo, eu moro na superfície topográfica do planeta. Mas o meu equipamento, quando eu estaciono ele faz relação com a superfície elipsoidal, que é o modelo, ou com a superfície geoidal. E aí, então, rola uma diferença, uma discrepância. Essa discrepância, essa diferença tem que ser corrigida, de uma certa forma. Como ela é corrigida? Por meio de um modelo matemático. Antigamente, era por meio de tabelas e tal, um trabalho fora do comum. Hoje, tudo isso daí virou algoritmo. Está dentro do computador, dentro do GPS de navegação, dentro do GPS geodésico, está dentro do software, está dentro, por exemplo, do Google Earth Pro, está dentro do sistema de navegação, na verdade, essa correção entre a superfície topográfica real do planeta e o modelo que é utilizado para gerar a posição real. Veja que você parte de um modelo fictício e gera a posição real na superfície topográfica. Então, é uma puta de uma sacada de engenharia, uma invenção fora do comum aí, de ciências, né, de matemática, física, geografia e tudo mais junto para resolver um problema de localização no planeta Terra. Vale a pena aí você entender um pouco mais, até para você ficar bem ciente de como é que funcionam os equipamentos. Então, vamos explicar aqui alguns conceitos. Primeiro, altura. O que é a altura? A altura é a dimensão de um corpo da base até seu topo. Mas assim, você tem 2 metros de altura. Mas você está ao lado da catedral, que tem uma altitude de 680 metros. Então, a altura da sua cabeça, a altitude da sua cabeça é 682 metros, que é os 680 da altitude lá que está no seu pé, mais 2 da sua altura. Então, a altura é a distância, né, tem referência ao corpo, entre a distância do chão até o equipamento. E a altitude tem a ver com o nível médio das marés. Então, você precisa prestar muita atenção nisso. Outra questão que você precisa prestar atenção é nesse meu desenho aqui. Eu tenho a chamada vertical do lugar, eu tenho a chamada normal, eu tenho a superfície elipsoidal, a superfície geoidal e a superfície topográfica. Olha bem esses 3 nomes e essas letrinhas aqui. H, altura geométrica,
Hzão, altura ortométrica, N, altura geoidal, H é aproximadamente H mais N. Então, H é aproximadamente H mais M. Então, veja bem aqui. E o desvio aqui, o ângulo θ, a letra grega aqui, θ. Então, a vertical do lugar pode ser materializada, por exemplo, com uma linha ou um fio de pluma. A linha normal ou normal do lugar. É a reta que intercepta a superfície topográfica perpendicular à superfície do elipsoidal, que está aqui. Agora, veja essa aqui, a verde. Vertical do lugar, reta tangente à linha de força gravitacional, que intercepta a superfície topográfica perpendicular à superfície geoidal. Então, observe que nós fazemos os prédios perpendicular a essa linha verde, que é em relação à questão topográfica. Mas o modelo geoidal e o modelo elipsoidal tem esta configuração aqui, e tem essa diferença aqui, que precisa ser corrigida aí nos formulários e na hora de fazer as contas. Então, isso dos equipamentos automáticos é tudo feito de forma interna no equipamento. Então, o que realmente interessa para nós engenheiros na prática? Entendeu? Considerando esse conceito, quando se mede a elevação de um ponto em relação à superfície elipsóide de referência, superfície elipsoidal, disse que esta medida aí que você está vendo é a altura geométrica ao elipsoidal. Esse conceito é puramente geométrico, não tem nenhum significado físico. Devido a este fato, ele é pouco útil para os trabalhos de engenharia. Quando a elevação de um ponto é medida em relação ao geóide, diz que esta está medindo a altura ortométrica, o tal do Hzão. Este conceito de altitude possui significado físico, pois define o potencial gravimétrico do ponto. Então, devido a este fato, ela é a altitude tomada como referência para os trabalhos de engenharia. Então, o Hzão aqui é a sua altitude, que é aqui ó, a média, tá, das marés, etc. e tal, até a superfície que você está trabalhando. Então, essa é a medida que para nós engenheiros interessa. Essa medida aqui, se a gente for usar, vai ser usado com ressalva. Para nós, na engenharia, o que interessa é o Hzão. Então, você anota esse detalhe importante aí nas suas anotações. Por quê? Porque o Hzão é que nos dá essa noção de altimetria no planeta Terra, para nós que somos engenheiros, que vamos fazer obras, estradas, pontes, rodovias, prédios. Outra questão também importante é que na figura do slide anterior, você constatou que o geóide e o elipsoide raramente coincidem, devido a essas irregularidades do primeiro, existe a necessidade aí daquela diferença chamada de N, né? Não sei se você reparou, tem essa diferença aqui do N, porque isso aqui vai variando, né? Isso aqui varia também, então tudo aqui varia. Então, isso complica bastante aí na hora de trabalhar. Então, para isso daí, você tem aqui esse mapa, que ele mostra justamente, né, um mapa de ondulação geoidal para a América do Sul, realizado pelo Laboratório de Topografia e Geodésia, do Departamento de Engenharia de Transporte da Escola Politécnica da USP. Então, esse é um mapa aí fornecido pela USP que trata justamente onde tem mais ou menos diferença entre essas ondulações do planeta Terra. Parece um mapa de curva de nível, mas não é. Observe o seguinte. Outro efeito geométrico importante, decorrente da inconsistência geométrica entre o geóide e o elipsoide, é o desvio na vertical que você vê aqui do camarada estacionando o equipamento. Novamente, pelo fato dos equipamentos topográficos estarem nivelados segundo a vertical do lugar, ocorre uma pequena diferença angular entre a tangente representativa da vertical do lugar e a reta representativa da normal ao elipsoide, o qual se dá o nome de desvio vertical. Então, aqui nesse texto aqui, nós chamamos pela letra grega aqui. O desvio vertical possui uma direção qualquer em relação aos pontos cardeais e nunca passa de 5 segundos nas regiões planas e chega no máximo a 30 segundos em regiões montanhosas. Então, veja bem, como nós aqui estamos numa disciplina inicial, isso aqui não é um mestrado, não é um doutorado em topografia, nós não entraremos em detalhes sobre essas equações desses desvios. E você também, ao ler o material que está lá de leitura, o material é bem completo, você não precisa se preocupar com essas equações aqui que calculam essas diferenças, tá? Porque nós não vamos necessitar desse nível de rigor. O que vocês devem saber é que isso existe e que os equipamentos operam, tá, baseado nessas questões, para você entender melhor o funcionamento do equipamento. Então, não precisa se preocupar com aquelas fórmulas que tem lá, que são fórmulas bem complexas em termos de entendimento e tal. Então, não é ainda o momento. Muitos de vocês aprenderam desde a escola que a Terra naturalmente não está fixa no espaço, está em constante movimento. Você sempre estudou também
que a Terra possui dois movimentos, né? O movimento de rotação e o movimento de translação. Tá? E é uma coisa que nós estamos acostumados. Tá? E se eu falar para você que não é só isso, que existem outros movimentos que, por serem lentos, somente podem ser observados em locais apropriados e por intermédio de instrumentos sofisticados. Por exemplo, devido à influência da força gravitacional causada pela Lua e pelo Sol sobre a Terra, ao longo do Equador, ocorre a deformação da crosta terrestre, fazendo com que o eixo de rotação da Terra realize um movimento cônico. Não é um movimento certinho, é um movimento cônico, em relação ao centro da Terra, denominado movimento de precessão, com C e depois 2S, movimento de precessão, C e 2S. E esse movimento gera um movimento secundário denominado nutação, NU, de navio, né? E C cedilha, nutação. Então, ainda tem mais dois movimentos que 99% das pessoas do planeta Terra não conhecem, que é uma coisa bem científica. Mas para medições, para geodésia, para cartografia, para nós trabalhando com equipamento, já é interessante, porque em alguns casos pode influenciar. Só para você ter assim, uma ideia, eu quero te mostrar um detalhe para você não ficar tão assim assustado. Deixa eu ampliar aqui um pouquinho para você perceber. Observe que aqui tem o polo terrestre, mudando de lugar em função do movimento. Só que essa mudança de movimento, ela é uma mudança imperceptível para os seres humanos comuns. 0, 0,2, 0,4, 0,6 aí o deslocamento. Então, assim, é muito pouco aí esse movimento aí, ó, segundos. Não vai mudar em nada aí a vida no planeta Terra, resumindo, para os seres humanos que não trabalham com isso. Então, o monitoramento desses movimentos é realizado atualmente pelo Instituto IERS, International Earth Rotation and Reference System Service. É um sistema internacional que disponibiliza boletins anuais, todas as informações referentes a coordenadas dos polos. Agora vamos aí para a última parte da aula, que é a questão dos sistemas de coordenadas. Por que o sistema de coordenadas é importante? Porque nós temos aí que determinar a posição da superfície, né, de referência, posição unívoca e atemporal. Veja, para que um sistema funcione no planeta Terra, ele tem que ter uma posição única, tá, independente do tempo. Não pode mudar de lugar conforme o tempo passa. Veja, lembra aquele lance do norte verdadeiro, o norte magnético, que dependendo do ano muda, etc. Então, isso não serve. Vai ter a posição, vai duplicar. Então, eu tenho que ter uma posição única, independente do tempo, né? Tem que ser atemporal, quer dizer, o A de negação, vale qualquer tempo, e único. Então, dentro dessa ideia aqui, imagine se cada país ou região tivesse um sistema próprio de localização, baseado em unidades e critérios próprios. Nada funcionaria de forma correta. Por exemplo, sistema de navegação dos carros, das embarcações, dos aviões, sem contar que as medidas de distâncias e áreas ficariam muito prejudicadas. Então, não faz muito sentido esse troço. Então, assim, determinar uma posição de um ponto em geomática significa calcular as suas coordenadas. E calcular as coordenadas de um ponto significa estabelecer a sua posição em relação a um sistema de coordenadas e a uma superfície de referência, previamente escolhidos, estabelecidos de maneira a garantirem, veja bem, que todos os pontos têm uma posição unívoca e atemporal, como está aqui no slide. Essa é a ideia da brincadeira. Para isso é necessário, o que você precisa? Padronização dos métodos de cálculo, todo mundo tem calculado do mesmo jeito. A unificação dos vários sistemas em um único sistema geral. Eu não posso ter cada país medindo de um jeito, cada equipamento medindo de um jeito. Então, essas coisas são importantes. Assim, procedendo, nós teremos a identificação e o gerenciamento dos pontos de um projeto como pontos em posição unívoca e atemporal, produzindo uma maneira de medir totalmente confiável. Uma maneira de medir só é confiável se eu medir, der o valor, se a Giovana medir, der o mesmo valor, se o Gabriel medir, der o mesmo valor, se o Enzo medir, der o mesmo valor. Se cada um que for medir der um valor diferente, ou alguém mediu errado, ou nós estamos usando um sistema de medidas diferente, então não vai funcionar. Na engenharia, na arquitetura, agronomia, etc., isso não pode acontecer. Não interessa quem mediu, não interessa o país, tem que dar a mesma medida. Isso é uma questão básica, porque senão não vai funcionar. Isso não é filosófico, não é opinião. O cara que vem fazer engenharia, ele tem que entender que
muita coisa, a maior parte das coisas em engenharia não é opinião, não é filosófico, são coisas normatizadas, tem um jeito de fazer e tem uma resposta. Por quê? Porque é um curso da área de ciências exatas. E sendo um curso da área de ciências exatas, ele parte por esse raciocínio cartesiano de fazer as coisas. Vamos aí também aos sistemas. Então, se você não observou, nós temos aí, só para você entender melhor, vários sistemas. Então, sistema de coordenada cartesiano plano, ou sistema plano retangular, sistema de coordenada polar plano, sistema de coordenada cartesiano espacial, sistema de coordenada geográfico ou geodésicas. São esses 4 sistemas. Qual que é a diferença entre eles e qual deles nós vamos utilizar em engenharia, arquitetura, agronomia, etc. e tal? E qual deles os nossos equipamentos que nós vamos usar para medir aí no campus da Universidade Estadual de Londrina usam? Observe aqui esse sistema. Então, o sistema de coordenadas cartesiano, o tradicional. Então, o cartesiano, você está lembrado, o eixo X é principal, o eixo Y é secundário, você tem o ângulo de X para Y positivo, e os quadrantes são numerados no sentido anti-horário, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Agora, olha bem, sistema de coordenadas, que é esse aqui, plano retangular, que é o que nós usamos na engenharia, na topografia, já é diferente. O eixo principal é o Y, porque está apontando para o norte do planeta. O ângulo positivo é no sentido horário, e não no anti-horário. E os quadrantes são numerados no sentido horário. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. Então, veja bem isso. Então, por que isso é importante? Porque você vai perceber que quando você girar o equipamento lá na aula de campo, quando você gira no sentido horário é positivo, gira no anti-horário é negativo. Eu também não estou entendendo. O equipamento zera onde? Ele zera no norte. Então, o norte é o eixo principal. Então, observe bem esses detalhes na hora de trabalhar. Parece que não é importante, tá? Talvez você está aí achando, tá grande coisa. Não, mas se você não lembrar disso, na hora que você for usar o teodolito, usar os equipamentos, você vai ficar todo perdido. Porque a sua ideia de plano cartesiano e tal, ela aqui ela é ao contrário, porque os equipamentos funcionam desse modelo, no sistema, no sentido horário positivo. Então, por isso que é importante você entender essas diferenças aí para não ficar perdido. O que mais que nós temos aí? Vamos lá. A questão também do sistema de coordenadas polar. Então, o sistema de coordenada polar, ou polar plano, é determinado por um ponto fixo O, denominado origem ou polo, por uma direção alfa, que está aqui, e uma distância ρ, que está aqui, daqui até lá, entre a origem e o ponto. Isso aqui é muito usado em engenharia para nós fazermos levantamento topográfico por irradiação. Nós estacionamos o equipamento aqui nesse ponto, e nós colocamos aqui na frente, por exemplo, uma régua estadimétrica, aquela régua graduada, cheia de números, ou nós colocamos aqui um prisma óptico, como nós estamos usando, por exemplo, uma estação total. Aí, a hora que nós ligamos o equipamento aqui, acho que até aparece no próximo slide, quando nós ligamos o equipamento aqui, o equipamento emite um infravermelho, bate aqui, e ele calcula essa distância entre o equipamento aqui, o operador e o prisma. E você também já zerou o equipamento aqui, você já tem esse ângulo registrado automaticamente. Isso nada mais é que uma coordenada polar. E lembra que na sua calculadora, que você já comprou a calculadora, assistiu os vídeos, tem lá um lugar que transforma de coordenada polar para retangular e de retangular para polar. Você vai usar isso em topografia e vai usar isso também em uma disciplina chamada cálculo vetorial, em geometria analítica. O que mais que nós temos aí de importante? Sistema de coordenada espacial. Eu vou colocar os 3 ao mesmo tempo. Então, a questão espacial, no caso do sistema polar, ele vai ganhar mais um aqui. Veja bem. Então, eu tenho aqui o alfa e o beta. Eu tenho esse ponto aqui. O que acontece? Sistema de coordenada polares espacial. Então, eu tenho aqui a origem x, y e z. Você já está acostumado, né? Uma coisa que você tem o plano alfa, o plano beta e o plano aqui, o ρ. Agora, veja o detalhe. Quando você trabalha com o sistema de coordenada cartesiano espacial, você então vai vir, que é o chamado cartesiano aqui geocêntrico, esse terceiro desenho, a origem do sistema é o próprio centro, a origem seja o centro da Terra. A origem é o centro da Terra. Então, nesse caso, o sistema de coordenada cartesiana espacial é definido de maneira que a sua origem seja o centro da Terra. Os eixos x e y pertencem ao plano do Equador,
o eixo Z coincide com o eixo médio de rotação da Terra. Observe bem esse detalhe. Então, esse daqui é o que nós utilizamos aí como sistema de coordenada cartesiana geocêntrica. Então, o centro da Terra aqui está valendo. Ficou clara essa diferença? Veja, o aluno estudou X e Y, estudou X, Y, Z, estudou sistema cartesiano, ele veio, agora ele entendeu, na verdade, na engenharia nós vamos usar, por exemplo, aqui, nos equipamentos de topografia. Essa é a ideia básica que nós vamos utilizar. E a pergunta é, ficou claro para você, ouvinte desse meu programa da tarde? O camarada sabe matemática básica, sabe geometria plana, geometria espacial, ele é muito mais fácil, a cabeça dele funciona. E quando ele pegar o equipamento lá que a gente começar a operar na prática, lá no campo, ele vai lembrar dessas teorias, funciona assim, o X é para lá, o norte é desse lado, tal, ele gira assim, está marcando aqui o horário positivo, tal. Veja, a vida dele flui. É natural para ele utilizar. Agora, você dá um equipamento sofisticado, todo digital, conversa com o satélite, com a NASA, e o aluno não conversa com nada. O equipamento fala o idioma que ele não entende. Então, veja bem. Então, esse é o detalhe importante. Você tem que ter uma base teórica, né, um arcabouço teórico, para entender a teoria, entender como funciona, para poder, naturalmente, aí, mandar ver na hora de utilizar os equipamentos e transportar os dados dos equipamentos para o computador e fazer os desenhos, projetos, etc. Aqui também um sistema tradicional que você está acostumado, né? Dá-se o nome de coordenada geográfica, as coordenadas determinadas são uma superfície esférica de referência, no qual os pontos são posicionados em função de valores angulares de arcos medidos convenientemente em relação à superfície esférica. Então, veja bem. Então, você tem ali os meridianos na vertical, os paralelos aí, o paralelo principal, o Equador, depois você tem o Trópico de Câncer e Capricórnio, e os demais paralelos. Tá? Aqui é o normal, o Polo Norte, o Polo Sul, né? Você tem o leste e o oeste, que é o normal. Tá? Agora, veja bem, dá-se o nome de sistema de coordenada geográfica geodésica, ou simplesmente coordenada geodésica, ao sistema de coordenadas geográficas, uma superfície esférica de referência é um elipsoide. Então, quando a superfície esférica é um elipsoide, não aquela esfera bonitinha que você aprendeu quando criança, é chamado de coordenada geodésica. Então, é importante você saber isso, que você vai encontrar isso nos livros, ou coordenadas também elipsoidais. Isso daqui é muito importante para quem está começando agora, tá? Olha bem esse desenho. A diferença, para quem ainda não entendeu, entre latitude e longitude. Latitude é a distância do Equador ao Polo Norte, do Equador ao Polo Sul. Varia de 0 a mais 90 graus e no sul de 0 a menos 90 graus. Longitude varia de 0 a 360 graus, uma volta completa em torno do planeta Terra, e ela varia de 0 a 180 na direção leste, quando vai para leste, e de 0 a menos 180 na direção oeste. Então, veja bem para você não se perder. Latitude e longitude. Então, aqui eu tenho também aqui um detalhe que eu acho que vale a pena falar. As coordenadas geodésicas definem cada ponto de maneira unívoca. Esse é o que eu queria. O final da aula, né, os finalmente, está aqui. Não existem dois pontos com as mesmas coordenadas geodésicas. Já as coordenadas geográficas astronômicas não definem um ponto de maneira unívoca, devido à variação da gravidade na superfície da Terra. Pode ocorrer, dois pontos têm coordenadas geográficas astronômicas iguais. Então, notar que, devido à forma achatada do elipsoide de referência, a reta normal que define a latitude geodésica no ponto P não passa pelo centro de gravidade da Terra. Então, aqui um detalhe que você precisa entender, né, olhar melhor. Isso daqui não é um erro de desenho, tem aí os detalhes da diferença, e isso é corrigido nos cálculos. Então, observe bem esse detalhe aqui, que isso tudo aí é corrigido hoje automaticamente. Antigamente, tudo era corrigido manualmente. Então, era dureza fazer cálculo de localização em termos de planeta. Outra questão importante, em muitas situações da aplicação da geomática, o engenheiro, nós,
necessitamos converter coordenadas dos pontos de um sistema para outro sistema, ou mesmo indicar coordenadas dos mesmos pontos em mais de um sistema. Às vezes você precisa indicar em coordenada geográfica, às vezes você precisa indicar em coordenada geodésica, então você precisa saber mudar de uma unidade para outra. Então, diz que nesse caso, realiza uma transformação, uma conversão de unidades. Então, como é que você faz isso daí? Então, envolve alguns casos de cálculos complexos. Dá para fazer os cálculos manualmente, mas não é tão simples. Para a transformação de coordenadas de um sistema para outro, pode-se utilizar o seguinte: cálculos manuais com a ajuda de uma calculadora científica. Sua calculadora tem grau, minutos, segundos, e tem que aprender a usar. Tá? É uma ideia. Alguns sites específicos de transformação. Então, quando você está trabalhando, fazendo um trabalho teu, na sua casa, no escritório, tem site que você digita a coordenada numa unidade e ele passa para outra. Agora, a minha maior dica para você é você instalar no seu computador, né? O Google Maps faz isso, mas eu gostaria muito que você instalasse o Google Earth Pro, de preferência, porque o Google Earth Pro, ele possui lá uma aba, um menu de ferramentas que mede distância, ângulos, uma série de coisas. Você faz um perfil topográfico no Google Earth automaticamente no lugar que você queira conhecer melhor, tá? Não interessa o local do globo terrestre. E ele também tem lá os botõezinhos que você clica que você muda o sistema de coordenadas. Muito interessante. Você vai lá, muda o mesmo ponto, você marca um ponto, ele te dá coordenada pelo sistema, por exemplo, geodésico, dá coordenada pelo sistema geográfico e assim sucessivamente. Então, é muito mais fácil, por meio de alguns cliques, você consegue, pelo próprio Google Earth, o Google Earth Pro, você consegue mudar aí o sistema. Então, eu recomendo fortemente que você instale o Google Earth Pro no seu computador, porque o Google Earth Pro conversa com o AutoCAD, conversa com vários softwares de engenharia. Você consegue pôr a sua obra, a obra que você está construindo, na posição real sobre o mapa ali do Google. É bastante comum também você conseguir fazer isso por meio do Google Earth. Então, é bem legal, aí o sistema conversa, para você fazer uma apresentação, pegar uma imagem do Street View, jogar o seu prédio no meio daquela imagem que está no terreno no mapa. Então, assim, tem várias ferramentas que você consegue trabalhar. Então, é bem legal que você tente fazer isso daí, tá? Porque dá uma valorizada boa no seu trabalho como engenheiro. Imagina só, você trabalha, você implanta ele na posição real ali, mostra, né? Real time, lá no seu escritório, pensa que, pô, essa engenharia moderna, cara, esse cara é bom, hein? Então, é outro naipe de engenheiro. Muito obrigado pela presença, obrigado por me receberem na casa de vocês.